E aí, tudo bem? Olha só, hoje a nossa explicação visual vai mergulhar de cabeça em uma das classes químicas mais fascinantes e debatidas da ciência moderna, os fenilpirazóis. Para ser mais exato, estamos falando de moléculas superpoderosas, com destaque especial para o fipronil e para o etiprole. Sabe o que torna esse assunto tão cativante? É o verdadeiro paradoxo que essas substâncias criam. Elas formam uma ponte quase inacreditável entre a agricultura de precisão, o controle de pragas urbanas e até a medicina veterinária aí dentro da sua casa. A gente vai fazer uma jornada que vai desde o impacto invisível num pequeno nervo de um inseto até as consequências enormes para ecossistemas inteiros. Para começar, pensa comigo um segundo. Como é que uma única molécula, a mesmíssima estrutura, consegue defender hectares de plantações, evitar que o telhado de uma casa de madeira desabe e ainda livrar o seu cachorro daquele incômodo? É tipo um canivete suíço químico, sabe? A resposta está na versatilidade absoluta e no amplo espectro dessa classe de inseticidas. É uma ferramenta de precisão biológica incrível, mas, como a gente vai ver, um poder desse tamanho também traz desafios do mesmo tamanho. Então, para a gente entender isso direito, nosso roteiro de hoje passa rápido pela introdução a esses compostos, depois a gente vê o espectro de ação, desce para o mecanismo biológico no detalhe, sobe de novo para falar de meio ambiente e IBAMA e fecha com o manejo estratégico no campo. Vamos lá às seções 1 e 2, a base dos fenilpirazóis e o seu raio de alcance. A história dessa molécula é uma verdadeira montanha-russa. Lá em 1987, a ciência descobre os fenilpirazóis. Pouco tempo depois, em 93, o fipronil já estava sendo lançado no mercado, entregando uma eficácia altíssima com doses super baixas. Parecia o cenário ideal, né? Mas aí a gente avança no tempo até o final de 2023 e vemos um marco regulatório rigorosíssimo do IBAMA, suspendendo algumas formas de aplicação. Ou seja, em cerca de 30 anos, fomos de uma inovação revolucionária para uma reavaliação ambiental supercrítica. E por que ele ficou tão popular? Bom, se você já teve problema com pragas estruturais em casa, talvez já conheça essa tecnologia de perto. Quando a gente olha para ambientes urbanos, a persistência e o efeito residual dessa molécula são fantásticos. Ela cria barreiras químicas que simplesmente barram pragas super difíceis, como cupins de madeira seca, cupins de solo e formigas. Ela protege fundações inteiras com uma eficiência absurda. Mas a coisa vai muito além das cidades. O grande palco do fipronil e do etiprole é a agricultura. Eles são mestres no controle das pragas de solo, defendendo as raízes de culturas vitais como milho, soja e cana-de-açúcar. Ao mesmo tempo, na veterinária, você aplica no seu pet para acabar com ectoparasitas, como pulgas e carrapatos. Para você ter uma ideia da escala, estamos falando de registros em mais de 70 países para uso em mais de 100 culturas diferentes. É, sem dúvida, uma das moléculas mais onipresentes no mundo todo. Certo, seção 3 agora, o mecanismo de ação. Como é que isso funciona lá no microscópio? Para entender o veneno, a gente precisa primeiro entender o inseto saudável. Imagina o sistema nervoso como um carro em alta velocidade. O GABA, que é o ácido gama-aminobutílico, funciona como os freios desse carro. Ele permite que íons de cloro que têm carga negativa entrem na célula. Isso corta os impulsos elétricos nervosos, garantindo que o sistema do inseto possa descansar depois de ser estimulado. Acelere e freia. Um equilíbrio perfeito. E aí entra o inseticida. O que os fenilpirazóis fazem? Eles vão lá e simplesmente arrancam os freios. Eles bloqueiam fisicamente esses canais de cloro, tanto os mediados pelo GABA quanto os mediados por glutamato. Sem o cloro para acalmar os nervos, os impulsos elétricos começam a disparar num ritmo alucinado e contínuo. O resultado prático para o inseto é um curto-circuito, uma hiperexcitabilidade fatal do sistema nervoso central. Eles tremem, convulsionam, paralisam e morrem. Esse duplo bloqueio, aliás, foi o que dificultou muito o surgimento de resistência nas pragas por bastante tempo. Mas chegamos à seção 4, o impacto ambiental e as ações do IBAMA, porque tanto poder de fogo, uma hora, cobra a conta. Dá uma olhada nesse número, 70%. Em levantamentos rigorosos sobre mortes massivas de abelhas no estado de São Paulo, a presença de fipronil estava associada a 70% das ocorrências. É um número que acende um alerta vermelho enorme. Isso mostra o lado perigoso do amplo espectro. Quando um produto assim atinge o ambiente de forma não direcionada, os organismos que a gente precisa proteger, como os polinizadores, acabam pagando o preço. E aí você pode se perguntar, peraí, se é tão perigoso assim, como é que eu passo na pele do meu cachorro?
A mágica ou o problema, dependendo do ponto de vista, está na seletividade toxicológica. Para mamíferos, a toxicidade é super baixa, mas para peixes, invertebrados na água e principalmente para as nossas abelhas, a toxicidade é brutal. E pior, se a abelha sobrevive ao contato inicial, ela leva a molécula para dentro da colônia, espalhando o veneno e causando um colapso total da colônia. Um desastre enorme para a polinização. E foi exatamente por causa desse efeito cascata que o IBAMA puxou o freio de mão em dezembro de 2023 com uma suspensão cautelar. A lógica deles não foi banir a molécula da face da Terra, mas sim tirar o risco de circulação no ar. Então, a pulverização foliar em área total, aquela que o vento bate e pode levar para as matas e colmeias, foi suspensa. Por outro lado, aquilo que é altamente focado, como o tratamento de sementes e a aplicação direta no solo, continua permitido. O objetivo é confinar a substância cirurgicamente onde a praga está, blindando as sementes sem expor as abelhas pelo ar. Isso nos leva à nossa quinta e última seção: manejo e rotação estratégica. Afinal, como a agricultura lida com isso na prática hoje? Além do meio ambiente, a gente tem outro grande inimigo, os superinsetos. Se o produtor vê que o químico está perdendo o efeito e, por impulso, decide só aumentar a dose, ele comete um erro gravíssimo. Isso vira um filtro evolutivo. Você mata os insetos fracos e deixa os geneticamente mutantes sobreviverem e se multiplicarem. Em pouco tempo, você cria uma população totalmente resistente e o produto, que era ótimo, não serve para mais nada. A única saída inteligente para isso é o MIP, o Manejo Integrado de Pragas. Usar sempre a mesma molécula isolada acabou. Hoje, o jogo é a rotação estratégica de grupos químicos diferentes. E o grande pulo do gato atual? As misturas com agentes biológicos. Hoje o campo combina químicos com fungos entomopatogênicos, tipo a Balvéria e a Isária. Você enfraquece o inseto com o bloqueio do sistema nervoso de um lado, enquanto o fungo infecta e ataca por outro lado totalmente diferente. A praga não tem nem como se defender. Essa frase resume a regra de ouro de qualquer produção sustentável de verdade. Você precisa reduzir a pressão seletiva. Quando você alterna as armas de combate, você simplesmente não dá tempo para a praga evoluir e se adaptar a uma única ameaça. Esse manejo inteligente é o que garante que essas tecnologias incríveis continuem funcionando quando a gente mais precisa delas. O que me leva ao nosso pensamento final. O paradoxo dos fenilpirazóis é uma grande lição. Ele mostra que uma potência química extrema exige do outro lado uma responsabilidade de manejo exatamente do mesmo tamanho. Com as pragas evoluindo de um lado e a gente precisando proteger nossas lavouras do outro, eu deixo essa pergunta com você. Qual vai ser o nosso próximo grande passo para inovar na tecnologia agrícola sem sacrificar o equilíbrio frágil do nosso ecossistema? Pense nisso. Muito obrigado por acompanhar essa nossa análise e até a próxima.